realmente essa concretização oficial da associação é uma coisa muito positiva, muito aliviante. E assim, eu me considero hoje, você até tem um pouco intimidado aqui, diante de nomes tão importantes da fotografia. O meu principal trabalho, na verdade, é um trabalho como professor. Eu acho que talvez seja esse o depoimento mais interessante que eu posso trazer aqui para a gente somar aí nas várias coisas que já foram ditas. Inclusive, eu perdi o iníciozinho das palestras, infelizmente, eu estava dando aula aqui na associação exatamente de fotografia. E, assim, a minha trajetória, a maior parte do tempo hoje em dia, eu dou aula de literatura brasileira. E, ao longo dos anos, o que aconteceu foi um processo que sempre me incomodou e cada vez mais foi me angustiando com relação ao descaso que as instituições de ensino teriam com relação ao ensino de uma linguagem que é a linguagem visual. Qualquer pessoa que vive hoje no mundo contemporâneo sabe o quanto é importante conhecimento, sair de uma espécie de um analfabetismo fotográfico que as pessoas têm. Me angustia muito ver, por exemplo, meus alunos, uma parte deles são adolescentes, quando fotografam, eles têm um olhar muito autocentrado. O gesto da fotografia tem mudado muito de um gesto de olhar para fora para um gesto de olhar para si mesmo. Então você vê nos lugares, você viaja, vai nos parques, vai nos momentos, e as pessoas estão fotografando assim. A máquina está voltada para si mesmo. Isso me deixa muito assim, preocupado com relação à maneira como as pessoas encaram a fotografia. E pouco a pouco comecei um trabalho, que eu acho que é um trabalho que ainda tem muito que avançar, de convencer as escolas, especialmente escolas de ensino médio, tanto públicas quanto privadas, de pouco a pouco integrando ao currículo a fotografia. Não consegui muitas vitórias com relação a isso, uma parte das instituições olha com curiosidade, mas olha com um certo descrédito sobre a possibilidade de você colocar um curso dentro do currículo de fotografia. Especialmente porque nós somos reféns, hoje em dia, de uma coisa que é o vestibular, uma coisa que é o ensino pragmático, humanista, em que a fotografia, às vezes, entra só realmente com uma espécie de uma mais, uma coisa que pode ser uma diversão, uma descontração dentro do ambiente escolar. Eu defendo uma visão contrária. Eu acho que a fotografia ela tem que entrar cada vez mais dentro da escola como um item fundamental, como um item curricular. E tenho conseguido alguma coisa. Hoje em dia eu dou aula em 3 escolas e em 2 delas a fotografia entrou mais ou menos. Uma delas é a Escola Parque aqui na Gávea, onde faz parte de um dos projetos oficiais da escola. E assim, me deixa muito feliz hoje aqui, especialmente nas falas que eu peguei do Nick e do André, pensar que talvez eu não passe mais por algumas situações que eu passei com esses alunos indo em parques e unidades de conservação. Porque, assim, o que eu tenho visto é que tem sido muito gratificante levar esses alunos, muitas vezes pela primeira vez, a lugares como a Metrópole Jardim Botânico, Costa da Barra, Floresta da Tijuca, Parque Marapendi, na Urca, na Cultural de Pontinho. É uma coisa que, mais do que fotografar, levar esses adolescentes lá tem sido muito bom. E, infelizmente, a nota triste desse processo é que, nos últimos anos, eu tenho limitado muito essas viagens, essas idas, esses passeios, por conta de atuações que eu espero que, a partir de agora, já com a mudança da política, a coisa não aconteça. Mas ações, às vezes, até truculentas. Eu coleciono incidentes que envolvem várias situações, como, por exemplo, um guarda não deixar de descer do ônibus porque nós estávamos indo fotografar com um curso de fotografia. Então, nós só descemos do ônibus 1 hora depois, quando o guarda ligou para o gestor e o gestor autorizou a nossa descida. O detalhe é que éramos um grupo, eu como professor, e 12 adolescentes na faixa de 12, 13 anos de idade, usando essas máquinas digitais saboneteira. E o gestor só autorizou quando foi firmado um pacto, que foi pelo celular, de que os alunos não fotografariam. Eles poderiam visitar o parque, mas fotografar, não. Outra situação aconteceu num parque em que o guarda perguntou se nós temos autorização. Eu falei, não, nós não temos autorização, nós estamos aqui para visitar o parque e fotografar. Ah, não pode. Eu falei, não, você não pode, o parque é público, só pode com agendamento. Eu falei, mas tem pessoas entrando no parque para agendar, assim, mas grupo tem que agendar. Eu falei, o que eu preciso fazer então? Nós vamos fazer uma palestra. Então o guarda sentou-se com a gente, era um grupo de 30 adolescentes, e deu uma palestra sobre o parque. Mais ou menos 1h30, debaixo do sol, com os alunos sentados, ouvindo a palestra sobre o parque, que o guarda estava dando sobre o parque, questão. E culminou, inclusive, com uma situação em que nós fomos escoltados para fora do parque, temos um grupo de 10, também de alunos na faixa de 14, 15 anos de idade,
e que os guardas disseram, sem autorização por escrito, vocês não podem ficar aqui. Mas como? Tem pessoas correndo no parque, né? Tem gente no piquenique. Não, a fotografia tem uma autorização por escrito do gestor. Então você tem que ir com a gente até ali, ver se o gestor está na casinha, se não estiver, vocês têm que sair. Então foram um grupo de 5 guardas, nos escoltando até a saída do barco, o gestor naturalmente não estava no parque, e nós fomos embora. Isso foram situações que me limitaram muito e que me deixaram sempre muito angustiado, com uma certa sensação de solidão. Porque como fotógrafo, a gente passa por situações similares, a gente cada vez menos. Mas assim, a questão de esse público jovem vivenciar isso foi uma coisa que me deixou muito entristecido. E que eu acho que, de repente, agora, nesse momento, a associação e outras medidas estão sendo tomadas, talvez sejam um sinal de alento aí nesse processo. Enfim, é o depoimento que eu gostaria de dar, e pensando aí que talvez nós possamos terminar esse evento com uma nota otimista, pelo que eu pude ouvir. Eu agradeço. Bom dia.